Abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5 e versículo 22. Livro de Marcos, capítulo 5 e versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus. E foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. E ao ver Jesus, prostrou-se, diga prostrou-se, aos seus pés. E lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha está à beira da morte. Vem e impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher, que havia 12 anos que vinha padecendo de hemorragia. Versículo de número 33. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e prostrando-se, diga prostrando-se, aos seus pés, declarou toda a verdade. Podem sentar, glorificando a Deus, adorando ao nome do Senhor Jesus. O livro de Marcos, ele foi escrito para os romanos, a fim de apresentar Jesus como servo. Só que não existe outro livro em que Jesus tem tanta autoridade como no livro de Marcos. Parece um paradoxo. O servo que tem autoridade. Nos ensina que os mais capacitados a exercerem autoridades são aqueles que estão dispostos a servirem. Aleluias. Tem muitos que dizem, porque ele pode, eu não posso. Porque ele faz, eu não faço. Porque ele tem, eu não tenho. É porque aqueles que recebem autoridade de Deus, do nome de Jesus, pode reparar, são aqueles que estão dispostos a servirem. Glória a Deus. Pois bem, o livro de Marcos é composto de muitas autoridades que Jesus operou. No capítulo 1, Jesus tem autoridade sobre os demônios. No capítulo 2, Jesus tem autoridade para perdoar pecados. No capítulo 3, Jesus tem autoridade sobre o sábado. No capítulo 4, Jesus tem autoridade sobre as leis da natureza. Aleluia, ele manda e o vento e o mar lhe obedecem. No capítulo 6, Jesus tem autoridade sobre as leis da física. Ele anda por cima das águas. E ele multiplica 5 pães e 2 peixes. Agora no capítulo 5, que é o capítulo em que nós lemos, Jesus tem uma tríplice autoridade. Jesus tem autoridade sobre o endemoniado gadareno. Jesus tem autoridade sobre a mulher hemorrágica. E Jesus tem autoridade para ressuscitar a filha de Jairo. Se nós parássemos por aqui, já dava para colocar um tema, pastor Silas. A tríplice autoridade de Jesus. Porque só no capítulo 5, Jesus tem autoridade sobre os demônios, sobre a enfermidade e sobre a morte. Glória a Deus. Aleluias. Só que nesse primeiro milagre do capítulo 5 de Marcos, é um dos poucos milagres que Jesus operou. Como não diz, um dos únicos milagres que Jesus operou, que Jesus não foi benquisto, que Jesus não recebeu a glória devida. Por quê? A história vocês conhecem. Quando Jesus expulsa aquela legião de demônio daquele homem, a Bíblia diz que aqueles demônios, que eram mais de 6.000 demônios, entraram nos porcos dos gadarenos. E aqueles demônios se jogaram do precipício e se mataram. Quando os gadarenos olhou aquilo, eles ficaram muito bravos com Jesus.
Porque para os gadarenos, 2.000 porcos valia mais do que a alma daquele homem. Mas para Jesus Cristo de Nazaré, uma alma ainda está valendo mais do que o mundo inteiro. Aleluia. Jesus não hesitou, Jesus não ficou bravo. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele não corria atrás da fama, era a fama que corria atrás de Jesus. Então Jesus entrou em seu barco, atravessou o mar e chegou a Cafarnaum. E eu já recebo a autoridade de Deus para dizer para você que está aqui esta noite: aonde tem um lugar que não te enxergam, aonde tem lugar que não conseguem ver o teu chamado, aonde tem um lugar que não consegue ver aquilo que Deus é na sua vida, Deus vai sempre preparar uma Cafarnaum para te receber de braços abertos. É por isso que você está aqui, congregando nesta casa, porque esta casa é uma Cafarnaum de Deus, aonde tem gente aqui que ora por você, que conhece o teu chamado. Fica tranquilo, porque tem gente que está te vendo. Amém? Glória a Deus. Pois bem, chegamos na mensagem que lemos, nos versículos em que lemos. Jesus agora chega em Cafarnaum e ele se depara com esses dois personagens, Jairo e a mulher do fluxo de sangue. E eu coloco aqui um tema, as 4 observações em cima deste texto e as 4 curas da mulher do fluxo de sangue. Nós vamos entender que ela não foi curada de apenas uma enfermidade, ela foi curada de pelo menos 4 tipos de enfermidades. Amém? Quando nós observamos o texto e a Bíblia, irmãos, ela foi feita para a gente observar, para a gente ler os detalhes, para a gente se alimentar. Você não pode ler a Bíblia por ler. Essa pregação que o Senhor Jesus me revelou foi só de observar a Escritura. Se você observar, você já prega. Amém? Então, a primeira observação que nós fizemos desse texto é a diferença gritante desses dois personagens. Primeiro, um era homem, outro era mulher. Um era príncipe da sinagoga, outra estava excluída da sinagoga. Um era conhecido, famoso, a outra desconhecida, anônima. Um era rico, a outra era pobre. Um veio pedir um milagre para alguém, a outra veio buscar um milagre para si. Um veio buscar Jesus para que Jesus tocasse em outra pessoa, mas aquela mulher, ela queria tocar em Jesus. Mas tanto o conhecido como a desconhecida, como o rico, como a pobre, como o famoso, quanto a anônima, quanto o são e a enferma, quanto o rico e a moribunda se igualam quando estão prostrados nos pés de Jesus. Porque os pés de Jesus não faz acepção de pessoas. Os pés de Jesus, você pode ser rico, pode ser milionário, pode ser famoso, pode ser conhecido, mas nos pés de Jesus é todo mundo igual. Por quê? Porque os pés de Jesus é a última instância. Os pés de Jesus é o lugar para onde todo mundo vai, na maioria das vezes, quando o calo aperta. Os pés de Jesus é o lugar para onde todo mundo vai, na maioria das vezes, quando as portas estão se fechando. Os pés de Jesus é o lugar para onde todo mundo vai, quando diz para você não tem mais jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa. Quando você olhar para o médico e ele der o diagnóstico e dizer, olha, o que você tem é muito sério, é grave, não tem cura, fica tranquilo, ainda tem os pés de Jesus.
Quando o advogado diz a tua causa é causa perdida, fica sossegado, ainda tem os pés de Jesus. Quando olham para você e diz a porta se fechou, fica tranquilo, ainda tem os pés de Jesus. Quando dizem para você acabou, não dá mais, não tem jeito, levanta a mão para os céus e glorifica, porque ainda tem os pés de Jesus. Os pés de Jesus é o lugar mais seguro para se estar. Porque quando estamos prostrados nos pés de Jesus, as mãos soberanas e onipotentes do Mestre estão sobre as nossas cabeças. Quando Satanás tenta chegar perto, ele não pode, porque você está prostrado, e ele não enxerga você, ele enxerga a mão do onipotente. Lemaias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Segunda observação, foi a maneira com que os dois chegaram até Jesus. Engraçado você observar, porque o Espírito Santo vai revelando, né, a sua palavra aos nossos corações. E quando nós observamos a palavra de Deus, a gente vê que quando a Bíblia vai falar que Jairo chega até Jesus, a Bíblia só vai dizer que ele chegou até Jesus. Mas quando a Bíblia vai falar da mulher, a Bíblia vai falar que chegou a mulher por entre a multidão. A impressão que nós temos é que quando a multidão viu Jairo se aproximar de Jesus, a multidão foi abrindo caminho para ele passar. A impressão que nos dá é que quando a multidão vê quem é que está vindo, o príncipe da sinagoga, um homem poderoso, a impressão que dá que Jairo chega dando uma carteirada, e a mesma multidão que se abriu para Jairo, se fechou para a enferma, se fechou para a doente. O que nós aprendemos é que tem gente, pastor Silvio, que chega fácil demais, e tem outros que chega difícil. Se a gente pudesse ouvir a conversa entre Jairo e a mulher, talvez ela perguntasse para Jairo: como é que tu chegou até Jesus? Ele iria dizer: eu não sei, eu fui passando, a multidão foi abrindo caminho e eu cheguei até Jesus. O cara tinha nome, tinha sobrenome, o cara era poderoso. Mas e você? Ah, meu filho, foi lágrimas. Foi difícil. Não foi fácil chegar até Jesus. Quando nós observamos esta palavra, nós olhamos para quem chega fácil, porque às vezes tem um engajamento ministerial, mas se você olhar para a vida dele, ele não tem história nenhuma para contar. Mas houve quem chegou difícil, irmãos. Ela vai dizer: senta aí, meu filho, que eu vou contar para você o que aconteceu comigo, para mim chegar até aqui. Tem gente que olha e diz: como é que pode uma igreja bonita dessa, com tudo isso que tem? Irmãos, foi lágrimas, foi noites passadas em claro. Tem gente que não sabe. Aleluia. Não foi fácil chegar aonde eu cheguei. Não foi fácil chegar aonde você chegou. Mas nós podemos levantar as mãos para os céus e dizer: foi difícil, foi com lágrimas, foi com sofrimento, mas nós também chegamos nos pés de Jesus. Você pode levantar a mão para o céu e adorar a Deus por um minuto?
Glória a Deus, 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 glória a Deus. Terceira observação é que Jairo chega primeiro, mas é atendido por último. A mulher chega por último e é atendida primeiro. Alguém vai dizer, isso está errado, porque o certo é quem chegar primeiro, ser atendido primeiro. Mas eu vim como atalaia do Senhor aqui esta noite, para esclarecer algumas coisas aqui. Por que que isso acontece? Porque a igreja ainda é igreja. A igreja não é empresa, igreja é hospital. Aqui o que manda não é tempo de casa. Aqui o que manda não é grau de intelectualidade. Aqui o que manda não é poder. Aleluia. Aqui quem manda se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele levanta quem quer, usa quem quer, exalta quem quer, aleluia, consagra quem quer, aleluia, louvado seja Deus, usa quem quer, dá unção para quem quer. Oh, glória a Deus. Quem entendeu vai levantando a mão, vai dando glória. Aleluia, Ele chama quem quer, aleluia, Ele atende quem quer, Ele faz do jeito que quer, vai glorificando no tempo que quer, na hora que quer, aleluia, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluias. E quando nós olhamos para as enfermidades dessa mulher, a gente vê que ela sofria de muitos mais problemas do que só a hemorragia. Porque imagina comigo, irmãos, 12 anos, trancado num lugar, uma pessoa que é jovem, uma jovem de, vamos falar assim, 15 anos, mais ou menos, que chega na fase de transformação do corpo, né? E diz, olha, a partir de hoje você não vai poder mais ficar na sua casa. Você vai ficar num quarto. Não vai poder ver seus pais, não vai poder ter um namorado, não vai poder ter um noivo, não vai poder se casar, não vai poder mais ir na igreja, não vai poder mais ir na escola. Na pandemia, irmãos, foi duro, porque a gente, era aquele negócio de live, a gente gosta mesmo de vir na igreja, né? Imagina 12 anos, o problema daquela mulher já estava sentimental, já estava mental, já estava psicológico, já era coisa que mexia com o sentimento dela. E antes dela ter um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ela ouviu um dia falar de Jesus. E quando é que nós curamos o nosso pensamento? Qual é a melhor cura para problemas sentimentais, para problemas de depressões, de opressões? É você ouvir falar de Jesus. Aleluias. Se eu falar, irmãos, não adianta nada. Mas quando nós pregamos a palavra de Deus tem poder para ir aonde a gente não consegue ir. A palavra de Deus tem poder de esclarecer dúvidas que a gente não consegue esclarecer. A palavra de Deus, ela vai aonde a gente não consegue ir. Imagine 12 anos, a mulher ficar escutando, olha, o que você tem não tem cura. Você nunca vai sair dessa.
Você nunca vai conseguir sair deste quarto fechado, porque o teu problema é grave. O teu problema é difícil. Imagina, irmãos. Se coloca no lugar dela. Se você não entra em pânico, se você não entra em depressão, se você não fica com problema sentimental. 12 anos, os médicos dizendo, não tem cura. Mas o dia que ela ouviu, alguém dizer, eu não sei como, mas a palavra de Deus, ela vai, irmãos, em caminhos que a gente nem imagina. Pode ser que alguém esteja ouvindo esta mensagem em lugares que a gente nem imagina que esta palavra está indo. Eu não sei como, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Olha, está chegando aí em Cafarnaum um homem que aonde ele chega, ele não transforma algumas coisas. Aonde ele chega, ele muda tudo. Olha, está chegando aí um homem que o que ele fala acontece. Olha, está chegando alguém aí, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, que vem de Nazaré. Olha, o que ele fala se cumpre. Olha, se eu fosse você, ficava ligado. Aquela mulher escutou. E ela foi curada, irmãos. A primeira cura ela recebeu no dia que ela ouviu falar de Jesus. Porque ela só ouvia desgraça. Ela só ouvia que para ela não dava. Ela só ouvia que para ela era fim de linha. Mas no dia que ela ouviu falar de Jesus, aleluia, a Bíblia diz que ela falava, não foi uma vez. Ela começou a declarar, ele é desse jeito, ele cura mesmo, ele muda diagnóstico, ele muda a vida, ele muda, aleluia, ele muda a palavra do homem. Então quer saber de uma coisa? Apenas se eu tocar. Ela ouvia só, não tem jeito, mas ela começou a declarar, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar nas orlas dos seus vestidos, eu serei curada. Aleluia. Sabe o que a palavra de Deus me ensina? Que o teu milagre hoje começa na tua mente. O teu milagre começa na tua mente. Começa a falar, começa a declarar, eu sou vencedor, eu sou vencedora, aleluia. Começa a mentalizar o teu milagre, começa a mentalizar o teu filho sendo um pregador do evangelho, começa a mentalizar o teu marido sendo ministro da casa de Deus, começa a mentalizar a tua família na casa do Senhor, começa a mentalizar, aleluia, as bênçãos de Deus na sua vida, porque o milagre do Senhor começa na nossa mente. Glória a Deus. Quem crê nesta palavra? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que não é que quando ela tocou na orla dos vestidos de Jesus, a Bíblia diz que o sangue estancou. Ela começou a declarar lá no quarto, escuro. Eu ouvi 12 anos dizendo para mim que eu não tinha mais jeito. Mas eu sei que se eu tocar na orla deste homem, eu vou ser curada. E não é que quando ela tocou, foi se arrastando, irmãos. Foi com dificuldade, foi chorando, foi gemendo. Mas tocou. E não é que a Bíblia diz que quando ela tocou, o sangue estancou. Só que o sangue estancar não significa que ela foi curada 100%. Porque de tempos em tempos o sangue estancava, pastor Silvio. Porque senão ela morria em poucos tempos de vidas. Imagina uma pessoa ficar sangrando 24 horas por dia. Morria. Mas tinha tempos que estancava. Então não significa que porque o sangue estancou, que ela foi curada
100%. Mas Jesus estava ali para operar, aleluia, o milagre completo. Porque Jesus não cura meia cura. Jesus não dá meia benção. Jesus, quando abençoa, Ele abençoa por inteiro. Só que a Bíblia diz que quando ela tocou, um detalhe, Jesus parou. Aleluias. E quando Jesus para, irmã, Ele não para resolver algumas coisas, Ele para resolver tudo. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus me fala aqui esta noite que Jesus parou aqui neste lugar. Jesus parou aqui esta noite. Eu não sei se você já começou a ver, mas Jesus parou aqui. E Jesus parou para fazer o milagre completo. E Ele diz: quem me tocou? Aleluias. Porque de mim saiu virtude. E no versículo de número 34, do capítulo 5, Jesus começa a pregar para ela. E Jesus pregava demais, irmãos. Jesus foi o maior pregador da história. E eu quero concluir esta mensagem pregando a palavra que Jesus pregou para aquela mulher. Jesus não precisava de muita coisa não, Jesus falava pouquinho e já resolvia tudo. E Jesus disse: minha filha, vai-te em paz. Você está livre deste mal. A tua fé te salvou. E talvez de tudo isso que eu preguei aqui esta noite, destas poucas lições que nós aprendemos aqui, vai para a tua casa com essa: vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. Quando você sair daqui, ir para o estacionamento, entrar no teu quarto, lembra que Jesus está dizendo para você: vai em paz. Quando você estiver pelos caminhos, lembra que Jesus parou aqui nesta quarta-feira, aleluia, e te trouxe aqui para dizer para você: vai em paz. Quando você chegar na tua casa, abrir a porta da tua casa, lembra desta palavra: vai em paz. Vai em paz. Vai em paz. Fique em paz. Fique em paz. Aleluia. Você está sofrendo por quê? Fique em paz. Está sofrendo à toa por quê? Fique em paz. Está sofrendo antecipadamente por quê? Fique em paz. Vai em paz. E seja livre deste mal. Seja livre disso que está te atormentando. Aleluia. Tem gente aqui, pastor Silas, que está numa consagração, em um jejum. E diz: Jesus, eu preciso que o Senhor mude esse quadro da minha vida. Urgente. E Jesus nos trouxe aqui para dizer: fique em paz. Seja liberto deste mal. Glória a Deus. Aleluia. O Deus que nós servimos, irmãos, não é Baal, não é Mamon, não é o Deus que fala e não cumpre, não. O Deus que nós servimos é o Deus dono de tudo. Tudo está no controle dele. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu concluo esta mensagem declarando sobre a sua vida a pregação que Jesus pregou para aquela mulher, para que ela fosse curada 100% daquele mal.
aleluia, daquela depressão, daquela opressão, daquele sentimento. E diz: filha, vá em paz e seja liberta deste mal, deste sofrimento. A tua fé te salvou. Pastor Silas, podemos ficar de pé essa noite? Com a permissão do pastor, fique de pé. Só as mulheres, levanta a mão, só as mulheres. Aleluias. Jesus manda dizer assim às mulheres desta igreja, só as mulheres. Jesus está colocando palavras de autoridade na boca de vocês hoje. Vai ter gente que vai chegar em casa hoje e abre a boca, irmã. Não fique mais calada. Porque quando você abrir a boca, vai ser Jesus falando na sua boca. Vai ter gente que vai ficar com medo. E vai dizer: o que aconteceu? Vai ter gente que vai tremer da base. Jesus está colocando autoridade hoje, pastor Silas, nas mulheres dessa igreja. Se prepare para abrir a boca e Deus curar. Se prepare, mulher, para abrir a boca e Deus expulsar aquele demônio. Se prepare para abrir a boca e Deus abrir aquela porta que está fechada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Meu Jesus maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus. Pastor Silas.